Imagine um homem, uma pessoa próspera, um homem muito próspero, um homem rico, um homem abastado, um homem bem visto pela sociedade. Imagine um homem assim, imagine um homem importante, influente, imagine um homem cristão e que dentro da igreja dele, ele é um dos principais sacerdotes, um dos principais líderes, não lhe falta nada. Mas ao mesmo tempo esse homem é vazio. Ele tem tudo para ser feliz, mas ele sente falta de alguma coisa. Esse homem a qual eu me refiro é Nicodemos. Nicodemos era esse homem, um homem importante, influente, conhecedor da palavra, teólogo. Mas faltava alguma coisa para ele. Ele tinha dentro dele uma necessidade. Porque Jesus, conversando com Nicodemos, eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias no capítulo 3 de João. Quando Jesus conversava com Nicodemos, Jesus disse uma coisa para Nicodemos que intrigou muito Nicodemos. João capítulo 3 é um verso muito conhecido, o verso 16. João 3,16, um verso conhecido de todos os cristãos. Até aqueles que não são cristãos conhecem esse verso. João capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Quando Jesus disse isso a Nicodemos, as palavras de Jesus ficaram um pouco confusas na cabeça dele, porque os judeus, eles tinham na mente deles que somente judeus seriam salvos. Somente os judeus eram o povo que veria a glória do Senhor. Na cabeça de Nicodemos era assim, e na cabeça de todos os judeus era assim. Aí Jesus diz para ele: porque Deus amou o mundo. Jesus não disse Deus amou os judeus, amou o mundo, e o mundo envolvia todos. E agora confunde um pouco a cabeça de Nicodemos, que entendia que somente os judeus seriam salvos. Os fariseus eram pessoas honestas, eram pessoas sinceras. Se você quisesse fazer um bom negócio, procurasse um fariseu, porque eles eram homens bons, homens corretos. Mas eles entendiam que por isso eles eram o povo salvo de Deus. E ali no capítulo 1, capítulo 3, verso 1, a partir do verso 1, o mesmo capítulo que nós lemos ali, João capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer por uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo
Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aqui nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, com todo o seu conhecimento, com toda a teologia que ele tinha, ele não compreendeu direito o que Jesus estava dizendo. Jesus apareceu dizendo para ele coisas muito diferentes daquilo que ele estava acostumado a ouvir, daquilo que ele estava acostumado a pregar, daquilo que ele conhecia como verdade. Agora Jesus começou a dizer que não somente os judeus eram salvos, mas todo aquele que nele crê. E Jesus agora começa a falar coisas para Nicodemos. E Nicodemos, com toda a teologia que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha uma dificuldade de compreender aquilo era difícil para ele entender. Mas Nicodemos reconhecia Jesus como um homem importante, ele reconhecia Jesus como alguém influente, porque ali quando nós vemos o verso 2, ele diz, este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre. Ele reconhecia Jesus como mestre, ele reconhecia Jesus como um homem importante, mas ele não reconhecia Jesus como Deus, ele não reconhecia Jesus como Salvador. E Jesus agora começava a derrubar toda aquela parede que os judeus tinham construído entre eles e o restante da humanidade. Agora Jesus começava a abrir a Bíblia para Nicodemos, começava a abrir a mente de Nicodemos, para que ele entendesse o que é realmente o verdadeiro Evangelho, o que é realmente ser um homem de Deus, o que é realmente pregar o Evangelho. Cristo agora começou a derrubar todas aquelas tradições, todos aqueles costumes, toda aquela crença que os judeus tinham para com eles, aquela aparência de santidade, aquela capa que eles vestiam de santidade, que eles eram intocáveis, eles eram diferentes, porque o ser humano é assim. Nós somos assim. Nós entendemos que porque nós somos cristãos, porque nós estamos na igreja, porque eu sou adventista do sétimo dia, eu sou melhor do que outros lá fora. Eu não sou melhor que ninguém para Jesus. Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para um ateu, ele vê a mesma coisa. Jesus não acha que eu não me vê melhor, não te vê melhor do que ninguém lá fora. Mas os judeus, assim como nós muitas vezes temos esse pensamento, eles também tinham esse pensamento. Eles se achavam melhores por serem judeus. E agora Jesus vem e derruba essa ideia de que eles são melhores. E Jesus diz para ele: todo aquele que nele crê será salvo. Ele diz aqui no verso 4, ele diz, Nicodemos, no verso 4 não, Nicodemos diz para ele aqui, Jesus diz para Nicodemos: tu és mestre e não sabe dessas coisas. Jesus começa a falar para Nicodemos agora: tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas? Em outras palavras, Jesus dizia para Nicodemos: o que você anda pregando? O que você anda falando? E Nicodemos agora, imagino eu, que deve ter se formado uma grande confusão na cabeça dele. E ele diz aqui, ele termina dizendo, quando ele fala sobre o batismo, ele diz: em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos também não entendeu isso, tanto que ele faz a resposta de Nicodemos é algo um pouco irônico. Ele diz: pode por acaso o homem, já depois de ser velho, voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus rebateu, dizendo: em verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não verás o reino de Deus. Agora Nicodemos estava diante de um homem que ele reconhecia como influente, reconhecia como importante, mas não reconhecia como Deus. E agora aquele homem estava demonstrando um conhecimento, estava demonstrando, falando algo para um teólogo da palavra que ele nunca tinha ouvido falar antes. E aquele homem que se julgava ser melhor, agora ele começava a ver o quanto ele é pequeno, o quanto ele é igual às demais pessoas da época.
Queridos, nós temos que tomar cuidado para nós não fazer como os judeus muitas vezes fizeram. Se achar melhor porque eu sou dessa ou sou daquela igreja. Porque nós temos o costume de separar o que é bom e o que é ruim. Vocês já repararam? Já repararam que nós temos esse costume? Bom, eu sou cristão, então eu sou bom. Aquele lá não é cristão, então ele é mau. Esse aqui é da minha igreja, então ele é bom. Aquele lá não é da minha igreja, então ele não é tão bom assim. Nós começamos a separar aquilo que é bom, aquilo que é mau, como se fosse possível, aos olhos de Deus, fazer essa separação. Jesus não tinha preconceito com as pessoas. Jesus, quando chegou lá naquele poço, encontrou aquela samaritana, Jesus conversou com ela. Jesus pediu água para ela. Os samaritanos, nós sabemos bem que era um povo totalmente desviado, totalmente contrário dos caminhos de Deus. Mas Jesus fez aquela conversa, Jesus conversou com ela e pediu água e disse que daria para ela a água da vida, demonstrando ali que Jesus não faz acepção de pessoas. Aquela mulher ia ao meio-dia buscar água no poço, porque meio-dia não tinha ninguém ali para ficar lhe apontando o dedo, lhe acusando. Jesus estava mostrando agora para Nicodemos que aos olhos de Deus todos são iguais. Não existe diferença nenhuma. E aí ele diz: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, se referindo ao batismo. Hoje nós sabemos que existem muitos tipos de batismo. Batismo por imersão, que é o que nós conhecemos, mas tem também o batismo por aspersão. E quando Jesus fala de batismo, ele fala do batismo que ele foi batizado. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 2, no verso 12. Colossenses capítulo 2, no verso 12. Aqui diz assim, Colossenses capítulo 2, no verso 12. Aqui a palavra do Senhor diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aqui fala que tendo sido sepultados, o batismo representa exatamente isso, e nós sabemos bem disso: o sepultamento de um velho homem, da velha mulher, e o nascimento de uma nova pessoa. E também em Efésios, duas páginas para trás, aqui no capítulo 4 de Efésios, 3 páginas para trás aqui, nós encontramos no capítulo 4, Efésios 4, verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só existe uma forma de batizar, e era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, era isso que Jesus estava querendo colocar na cabeça daquelas pessoas. Que não existe diferença de pessoas. Quando Jesus olha para a terra, ele não vê pessoas boas, ele vê só pessoas más. A Bíblia diz: não há um justo sequer, porque todos se desviaram. Então nós nascemos em pecados, vivemos em pecados. Quando nós tomamos a decisão de se batizar, de aceitar a Jesus, os nossos pecados são sepultados naquele simbolismo do batismo. E a partir dali, nasce um novo homem, nasce uma nova mulher. E era isso que Jesus tentava mostrar para Nicodemos. No verso 5 do capítulo 3 que nós estamos lendo, ele diz: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava colocando isso como uma porta de entrada no céu. É necessário batizar-se, é necessário nascer no Espírito, crer, aceitar Jesus como Salvador, aceitar Jesus como Senhor. E ele estava agora derrubando todas as barreiras de preconceitos, como ele fez com aquela mulher no poço. Ele também fez com Nicodemos, quando ele começou a abrir a palavra do Senhor, quando ele começou a dizer tudo aquilo que Nicodemos nunca tinha ouvido antes. Queridos, muitas vezes eu abro a Bíblia, isso aconteceu comigo ainda hoje.
eu abro a Bíblia e me surpreendo com textos muito conhecidos. Textos que eu já passei por ali inúmeras vezes. Já fiz inúmeras leituras. De repente eu me deparo com algo ali que eu ainda não tinha conhecido, que eu ainda não tinha extraído. Isso aconteceu ainda hoje. E Nicodemos acredita que ele era um estudioso da palavra do Senhor. Ele era um homem muito importante na sinagoga, um dos principais, a Bíblia diz. Mas ele não conhecia a plenitude da palavra de Deus. Nicodemos, assim como os demais judeus, também se achava melhor do que os outros por servirem a Deus, por estarem na igreja, por serem teólogos. E Jesus agora diz: todo aquele que crer no Filho do Homem será salvo. Será que nós podemos entender isso na cabeça de Nicodemos? Todo aquele que nele crê. Como assim todo aquele que nele crê? Porque para Jesus nós somos exatamente iguais. Queridos, quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, de se batizar, de andar nos caminhos de Deus, isso não é méritos nossos, é o Espírito Santo que tocou o meu coração, tocou o seu coração, porque Jesus, pela vontade dele, ninguém se perderia, mas infelizmente muitas pessoas se perdem, porque começam a caminhar por um tempo junto com o Senhor, mas por algum motivo, ou por circunstâncias da vida, tomam a decisão de se afastar de Deus, tomam um novo rumo, tomam um novo caminho. A Bíblia diz que existe uma grande festa no céu por um pecador que venha se arrepender. Mas imagine a tristeza que existe lá, quando um de nós sai do caminho de Deus, quando um de nós volta para trás, volta para o pecado. Querido, Deus ama tanto a mim e a você, Deus ama tanto a cada um de nós, que Ele, quando houve aquela grande rebelião no céu, e nós sabemos que o inimigo do Senhor foi lançado, Lúcifer foi lançado para a terra, e quando ele chegou aqui, nesse mundo, ele começou agora a incutir no coração de Eva, na cabeça de Eva, o mesmo desejo que um dia ele teve no céu, de ser igual ao Senhor, de ser igual a Deus. Olha, o Senhor não quer que você toque naquela árvore lá, porque Ele sabe que o dia que você tocar naquela árvore, você vai ser igual a Ele. Esse era um desejo que Ele teve lá no céu, e que por isso Ele foi lançado para a terra. E quando Ele é lançado para a terra, Apocalipse diz agora: ai do povo da terra, ai do mar, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora Deus desce em um invólucro humano, revestido de pele humana, para nos proteger, para nos salvar, para nos remir, mas principalmente para defender a honra do Pai, para defender o caráter do Pai, que estava sendo denegrido por aquele que foi lançado para cá. Infelizmente nós sabemos que há muitas pessoas que assim também acreditam que Deus não é tão bom assim, e que Deus é capaz de fazer separação de pessoas. Mas nós vemos através da história de Nicodemos, nós vemos através da mulher samaritana e tantos outros textos na Bíblia, que para Jesus, para Deus, nós somos todos exatamente iguais. Queridos, eu já conversei com muitas pessoas que entendem parcialmente a palavra de Deus, como talvez os judeus da época, como Nicodemos talvez entendesse. E quando você chega e começa a falar algo diferente, aquela pessoa fica olhando para você com desconfiança. Alguns aceitam, outros não. Agora imagine Nicodemos sendo um homem tão influente, tão conhecedor da palavra. De repente chega um homem que até então era pouco conhecido e começa a abrir a palavra para ele de uma forma que ele nunca viu. Ele estava falando com o próprio Deus, ele estava falando com o próprio Senhor. Nós infelizmente não tivemos, eu fico pensando às vezes, o privilégio daquelas pessoas que puderam conviver com Jesus, puderam ver Jesus, mas a pergunta que
fica no meu coração ao mesmo tempo: será que se eu tivesse vivido aquela época, eu teria aceitado Jesus? Será que Jesus aparecesse em forma de homem na minha frente? Será que eu ia adorá-lo como Deus? Ou será que eu ia fazer como muitos fizeram naquele tempo? Se hoje aparecesse um homem se dizendo Jesus, e vamos imaginar que ele fosse Jesus, será que nós acreditaríamos? Não sei. Só quem viveu naquela época para poder responder. A verdade é que Jesus está voltando a essa terra. E a palavra tem dado, o próprio Jesus em Mateus 24 descreveu muitos sinais que ocorreriam antes da volta de Jesus. E nós podemos ver que muitos sinais já estão acontecendo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com as nossas candeias acesas. Nós precisamos estar vigilantes. Não podemos estar vivendo um cristianismo sem Cristo, como muitas pessoas pretendem. Estar na igreja no sábado, estar na igreja talvez no domingo, estar na igreja talvez na quarta, mas quando eu estou fora da igreja, eu me esqueço de Deus, eu só me lembro de Deus aqui dentro. Isso não pode acontecer com aquele que deseja salvação. Queridos, eu sei que todos nós que aqui estamos, nós temos nos dedicado a Deus, nós temos dado o nosso melhor a Deus. Eu sei disso, e Deus sabe muito mais do que eu, o quanto nós nos dedicamos a Deus, mesmo em meio a falhas, mesmo em meio a pecados. Porque não é que eu pequei hoje, não é que você pecou hoje. Só o que nós fazemos na nossa vida é pecar. E é por isso que nós necessitamos da graça salvadora de Cristo Jesus. E louvado seja Deus que nós estamos buscando por essa graça, que nós estamos nos dedicando, porque por mérito ninguém seria salvo. A própria Bíblia nos diz isso. Mas pela graça de Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele está voltando e que logo subiremos com Ele. Porque o meu maior desejo e o seu maior desejo, eu tenho certeza, é conhecer o rosto de Jesus, é poder contemplar, olhar para o céu se abrindo e dizer: eis o Deus a quem tanto tempo nós aguardávamos. Essa é a maior esperança minha, essa é a maior esperança de cada um de vocês, eu tenho certeza. Queridos, que Deus possa continuar nos incentivando, que o Espírito Santo possa ser o nosso maior amigo, e que como a palavra de Deus diz, quando quiser sair, desviar para a direita ou desviar para a esquerda, que a voz do Espírito Santo atrás de nós diga: filho, este é o caminho. E que nós possamos dar ouvido a essa voz, porque essa voz é a voz da salvação. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus por cada familiar representado aqui hoje. Que Deus abençoe a essa igreja, que Deus abençoe aos nossos visitantes, que Deus abençoe aos nossos líderes, que Deus abençoe a cada pessoa que se achega a Deus. A Evelyn vai estar vindo trazer um louvor a nós. Enquanto a Evelyn estiver louvando, queridos, eu vou pedir que vocês, se sentirem vontade, coloquem-se em pé, coloquem-se na presença de Deus. Vamos fazer isso juntos.
Maravilhoso Deus, grande Deus que habita o céu, a sua igreja nesse momento, Deus, está em pé diante do Senhor, de coração aberto, de mente aberta, pedindo, Deus, a sua misericórdia, pedindo, Deus, o seu perdão, pedindo, Deus, a sua instrução, pedindo, Deus, a sua correção, para que nós possamos, Deus, assim estar preparados para o grande dia que está se aproximando, para o dia em que o Senhor despontará nas nuvens do céu com milhares e milhares de anjos, para nos tirar de um mundo frio e obscuro, nos tirar de um mundo de trevas. Mas até lá, Deus, nós sabemos que ainda existirá grandes lutas, grandes sofrimentos. Nos ajude, Deus, a nos manter fiel. Nos ajude, Deus, a nos manter nos caminhos. Que as lutas, os sofrimentos, as dificuldades e as perseguições daqueles que negam o seu nome não venham enfraquecer a nossa fé, não venham nos desviar do seu caminho. Querido Deus, o nosso desejo é morar com o Senhor no céu. O nosso desejo é conhecer a nova Canaã, a Canaã celestial. Pedimos, Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa estar ao nosso lado a cada momento de nossa vida, nos instruindo, nos incentivando. Quando nós cairmos, Deus, que o seu Santo Espírito possa estender a mão e nos levantar novamente. Deus, eu peço uma bênção especial a cada pessoa que está aqui essa noite, a cada família que está aqui representada. Aqui, Deus, no início foi falado, foi feito muitos pedidos, muitos agradecimentos. Deus, eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, colocar cada pedido desse, cada agradecimento desse, nas suas mãos, para que o Senhor possa estar segundo a sua vontade, no seu tempo, atendendo a cada um deles. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar levantando eles com sua mão poderosa. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa encaminhá-los para um bom emprego. Aqueles que estão com qualquer outro tipo de problema, Deus, que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, por favor, seja com eles também. Ajude-nos, Senhor, a entender que Jesus não faz acepção de pessoas, que para Jesus todos somos iguais. Nos ajude a olhar para os nossos irmãos que estão lá fora, para os nossos irmãos que estão longe do Senhor, para os nossos irmãos que nunca te conheceram, que nós possamos olhar para eles como o Senhor olha, sem fazer separação, sem fazer qualquer tipo de julgamento. Ao contrário, Deus, que nós possamos, assim como o Senhor falou com aquela mulher samaritana, e através daquela conversa muitos samaritanos se converteram ao Senhor, que nós possamos conversar com aqueles que não te conhecem, e através do testemunho de vida nosso, muitos possam te conhecer, porque o teu desejo é que todos estejam no céu. Ajude-nos, Senhor, a permanecer e a continuar na tua obra, a levar o Evangelho, a proclamar, a levantar a sua bandeira, para que assim mais e mais pessoas possam te conhecer, mais e mais pessoas possam te honrar, mais e mais pessoas possam ser salvas. Agora estaremos retornando aos nossos lares, Deus. Despede-nos na sua presença, nos leva em segurança aos nossos lares e nos dê, Senhor, uma semana abençoada na sua presença, e que nós possamos te honrar com a nossa vida. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.